Boa noite, tudo bem? Hoje nossa pregação nós vamos falar sobre o Salmo 3, a confiança na adversidade. Salmo de número 3. Você pode ver sua Bíblia, a gente vai ler esse Salmo, Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Vamos orar? Pai, te pedimos que o Senhor abençoe essa palavra aos nossos corações nessa noite, que a gente possa nos deleitar e aprender com o Senhor, que a gente possa bendizer o seu nome e transformar nosso querer, transformar nosso desejo, nossa vontade diante do Senhor. Que a gente possa cumprir as tuas palavras, obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já passou por alguma situação tão terrível que não conseguia nem dormir à noite? Uma situação tão difícil que te tirou a paz e o sono? Talvez o falecimento de um parente, a perda de um emprego, a falta de alimento, perseguição na família, desânimo com a vida, traição do marido ou a esposa e por aí vai. Cada um vive uma situação diferente nessa terra. Uns sofrem mais do que os outros. Talvez você nunca perca tanto quanto Jó perdeu. Ele perdeu as suas riquezas, os seus rebanhos, as plantações, perdeu sua casa, perdeu os seus filhos e até mesmo a sua saúde. Talvez você nunca sofra tanto quanto ele sofreu, mas isso não significa que os sentimentos sejam os mesmos ou ao menos parecidos. Cada um sofre um grau diferente, mas os sentimentos podem ser os mesmos. E é exatamente por isso que nós podemos aconselhar uns aos outros com a palavra de Deus. A Bíblia conta histórias de humanos, gente como a gente, que sofreu as mesmas coisas que sofremos hoje em dia. Pessoas que passaram por aflições até maiores que as nossas e mesmo assim continuaram adorando o Senhor. O texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre um homem que sofreu muito e ainda escreveu o seu sentimento enquanto estava nessa aflição. Esse homem foi nada mais, nada menos do que o rei Davi. Em 2 Samuel 15 a 18 conta exatamente essa história, que é a ocasião aqui onde seu próprio filho, Absalão, o filho do rei Davi, queria tomar o seu trono. É claro que se ele esperasse pelo momento certo, ele iria reinar no lugar de seu pai, o rei Davi. Mas por ser um homem totalmente avarento, orgulhoso, ele queria reinar no lugar de Davi naquele exato momento. Ele recebeu então alguns conselhos de seus amigos, principalmente de Aitofel, para atacar Davi e o seu exército enquanto eles estavam despreparados, matar o rei e tomar o seu trono. Davi, então, ouvindo essa história, ele prefere fugir de Jerusalém para não ter que lutar contra o seu próprio filho. Davi então foge com o seu exército e todos os que eram a favor de Davi. Enquanto Davi estava fugindo, ele escreveu esse salmo que a gente leu, o Salmo de número 3. Você já imaginou ser perseguido pelo seu próprio filho? O seu filho querido que você criou com tanto amor e carinho, agora quer tomar o seu trono e te matar. Era exatamente nessa situação que Davi escreveu esse salmo que nós vemos agora. Vamos então dividir esse texto em 4 pontos, sobre a situação, o socorro, a paz e a salvação. Primeiramente, então, a situação, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele.
como que o número dos meus adversários tem crescido. Como já contamos no contexto acima, a situação de Davi era caótica. Muitos estavam se juntando ao filho de Absalão e lutando contra seu próprio rei Davi. Cada vez mais, Davi tinha mais inimigos. Pessoas que um dia serviram a Davi, agora estão conspirando para matar o próprio rei. Então, eles dizem Deus, pessoas dizendo a ele que em Deus não há salvação para Davi. Aqui Davi expressa o que ouvia dos seus inimigos. Enquanto Davi fugia de Absalão, um homem chamado Simei, da família de Saul, começou a amaldiçoar o rei Davi, jogando pedras e terras em Davi, chamando ele de assassino por causa da morte de Saul, e dizendo que Deus tinha entregado o seu reinado para Absalão. Davi então expressa essas ameaças, dizendo que pessoas diziam que não há salvação para ele, não há livramento, não tinha mais como ele fugir de sua morte. Qual situação você tem passado hoje? Você tem passado por algo que até as pessoas ao seu redor dizem não tem salvação para aquela pessoa, não tem livramento, ela está condenada, já era, acabou. Caso você esteja passando por algo assim, eu quero aconselhá-lo a fazer exatamente o que Davi fez. Ele buscou socorro. E esse é o nosso segundo ponto, o socorro. Versículos 3 e versículo 4 diz assim: Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Mas tu, Senhor, é o meu escudo. Davi podia ter dito, mas o meu exército é maior daqueles que me perseguem. Só que ele estaria mentindo, pois realmente o seu exército não era maior do que o exército de Absalão. Ele não tinha como confiar nas suas próprias forças, e mesmo se ele pudesse, ele não confiaria. A sua confiança estava sempre no Senhor. Ele era o escudo de Davi, ele estava protegendo Davi. Então ele diz, aquele que levanta a minha cabeça. O Senhor também não somente protege, mas ergue as nossas cabeças, nos faz levantar, nos dá um ânimo maior. Mesmo que estejamos passando por qualquer crise, Deus é quem nos anima e nos traz a vida. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode recorrer a Deus? É o que ele diz, clama ao Senhor com a minha voz. Davi tinha certeza de que podia clamar ao Senhor. A quem você tem clamado ou como você tem clamado quando você passa por tribulações? A quem você clama? Muitos clamam para os amigos, muitos clamam para a família, muitos clamam para qualquer outra coisa, até mesmo para remédios. Mas nós devemos clamar ao Senhor. Por que clamar ao Senhor? Porque como ele mesmo diz, Davi diz aqui, ele me responde no seu santo monte. O Senhor nos responde. Mesmo no céu, ele responde às nossas orações. Ele está presente. Mas como que o Senhor responde às nossas orações? De que maneira que o Senhor responde? Trazendo a paz. Esse é o terceiro ponto, do versículo 5 ao versículo 6, diz assim: Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Olha que interessante, eu me deito, durmo e acordo, não tenho medo de milhares que me cercam. Quando nós clamamos ao Senhor e quando Ele nos responde, podemos descansar e deixar de ter medo. Você já imaginou essa cena? O rei Davi dormindo tranquilamente, enquanto um exército está lá fora, pronto a atacá-lo e matá-lo. Enquanto seu próprio filho está lá fora, querendo matar você. Você dormiria se você soubesse que seu próprio filho quer te matar? Eu dificilmente dormiria se eu recebesse alguma ameaça de morte. Eu ficaria desesperado se eu soubesse que alguém queria me matar. Trancaria minha casa a 7 chaves, dormiria debaixo da cama, colocaria alarmes em minha casa. Mas Davi não. Ele dormia tranquilamente, sem medo de milhares que estavam cercando ele. Por quê? Como que ele conseguia dormir dessa maneira? Por que ele conseguia dormir, descansar e acordar no outro dia? Porque o Senhor sustentava ele. Ele sabia que era o Senhor quem o sustentava, era o Senhor quem o protegia.
E se Deus proteger alguém, nada de mal vai acontecer com ele, sem que Deus permita que aconteça. A confiança não é de que o mal nunca vai acontecer, mas sim que nada de mal vai acontecer sem o consentimento do Senhor. Quando deixamos que Deus nos proteja, mesmo as adversidades da vida são para o nosso benefício e cooperam para o nosso bem. Quarto ponto, sobre a salvação. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação veio do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. E de fato, a salvação veio do Senhor para Davi. Na guerra entre o exército de Davi e o exército de Absalão, isso lá em 2 Samuel 18, 6 a 8, conta que a guerra foi em um bosque de Efraim. E naquele dia, o exército de Davi ganhou a batalha e houve um massacre de 20.000 homens. De alguma maneira milagrosa, conta-se que esse bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. A gente não sabe como isso aconteceu, mas a gente tem a certeza de que Deus com certeza salvou o seu exército de maneira milagrosa. Mais tarde, enquanto Absalão estava perseguindo os servos de Davi, ele estava montado em um jumento e de repente a sua cabeça ficou pendurada em um carvalho. Então Joabe, um dos servos de Davi, soube que ele estava preso, pegou 3 dardos e traspassou o coração de Absalão. Imagina que terrível essa maneira de morrer. Mas o interessante é que, de uma maneira milagrosa, Absalão ficou preso em um carvalho. E a gente sabe que essa foi a mão do Senhor intervindo para proteger o seu servo Davi. O livramento do Senhor para com o rei Davi. Davi não queria matar o seu próprio filho. Ele não queria nem que o seu exército lutasse contra o exército do seu filho. Mas Deus entregou Absalão e o seu exército de uma forma milagrosa. Essa é a salvação do Senhor, protegendo os seus filhos. É o que ele diz no versículo 8, a salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Se de fato você é povo de Deus, você é filho de Deus, a bênção do Senhor está conosco. Eu acredito então que nós podemos tirar algumas lições preciosas desse texto. Primeiro, não existe situação a qual Deus não possa livrar os seus filhos. Não existe situação, não tem situação alguma a qual Deus não tenha poder para livrar os seus filhos. Isso não significa que Deus vai livrar os seus filhos, mas que não existe situação a qual Ele não possa livrar. Deus ele é poderoso, a salvação veio do Senhor. Ele tem todo o poder para nos livrar de qualquer situação. E por isso, segundo, que nós podemos clamar ao Senhor em qualquer adversidade e Ele nos responderá. Qualquer adversidade que a gente estiver passando, a gente pode clamar ao Senhor e Ele vai nos responder. Talvez Ele não nos livre dessa situação, mas é o que diz o terceiro ponto, só o Senhor pode nos dar paz enquanto passamos por sofrimentos. Só o Senhor, talvez o Senhor não nos livre desse sofrimento, mas com certeza Ele pode nos dar paz. Em meio ao sofrimento, a gente pode dizer em algum momento, eu deito, eu durmo e eu acordo, pois o Senhor me sustenta. Deus pode nos dar paz para passar por qualquer tribulação. Assim como diz Salmo 23, posso passar por qualquer vale da sombra da morte. O Senhor está comigo, o Senhor está presente. Qualquer vale que a gente passe, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor pode nos dar paz. E por último, só o Senhor pode nos livrar dos nossos sofrimentos. Muitas vezes a gente recorre ao livramento dos nossos sofrimentos a qualquer outro meio, como eu disse anteriormente. A gente recorre aos nossos amigos, a gente recorre aos nossos pais, a gente recorre a médicos, a gente recorre a remédios, mas a realidade é que só o Senhor pode nos livrar dos nossos sofrimentos.
Só o Senhor pode nos livrar das nossas aflições. Ele é poderoso para isso. É o que diz novamente no versículo 8: a salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o seu povo. A salvação, ela vem do Senhor. Só Ele pode nos livrar daquilo que nós estamos sofrendo hoje. Então pense sobre isso. A quem você tem clamado? Será que você tem clamado ao Senhor mesmo? Será que nessas lutas que você tem enfrentado, talvez não sejam como o rei Davi enfrentou, o próprio filho querendo te matar, mas talvez você esteja em uma situação parecida. Clame ao Senhor, Ele vai responder, Ele te dará paz, Ele te dará alívio, Ele te dará salvação. E na verdade nós já temos a salvação do eterno sofrimento, do sofrimento do inferno, nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, creia ainda hoje, para livrar do maior sofrimento que você poderia receber, que é o inferno. Crê em Cristo Jesus. A salvação, ela só vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque cremos, confiamos no Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ajude os teus servos a clamarem a Ti. Aqueles que têm sofrido tantas adversidades, tantos sofrimentos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha milagrosamente na vida dessas pessoas. Intervenha e proteja os teus filhos, ó Deus. Te pedimos por cada situação que as pessoas têm enfrentado. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação, cada aflição. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha. Venha com o teu amor, venha com a tua graça, pois sabemos que o Senhor é cheio de misericórdia e bondade. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti. Obrigado porque podemos confiar de que teremos paz em meio ao sofrimento. É só o que te pedimos, ó Pai, paz em meio às aflições. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a passarmos por essas aflições, confiando no Senhor, confiando de que o Senhor está presente, confiando de que o Senhor é a nossa salvação, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti. E assim oramos, clamando ao Senhor que tranquilize nossos corações diante das adversidades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.